Entender mais, falar mais sobre isso que está acontecendo, entender mais como tudo isso influencia a ordem mundial. A gente está aqui na linha já com mais um entrevistado para falar a respeito disso. O Alexandre Raj é cientista político, professor da Unifesp, nos atende aqui na Rádio Bandeirantes nesse começo de tarde. Alexandre, obrigada por conversar com o nosso ouvinte. Uma boa tarde para o senhor. Oi, Alexandre, seja bem-vindo. Oi, Joel, Ana Paula. Eu fico grato, viu, pelo convite. A gente que agradece, Alexandre, por poder compartilhar parte do seu conhecimento agora nesse momento tão delicado, né? Esse momento tão preocupante que nós, como mundo, estamos enfrentando. A gente tem ouvido falar muito que a Rússia está invadindo a Ucrânia nesse momento porque o Putin não aceita o fato da Ucrânia pensar em fazer parte da OTAN. Esse é um dos motivos, apenas um dos motivos, dentre tantos, né? Qual a análise que o senhor faz em cima disso? Essa possível migração da Ucrânia para a OTAN seria o ponto principal da discussão ou há outras coisas que estão sendo discutidas, historicamente falando também? Porque nós sabemos que essa confusão ela acontece e não é de hoje, né, Alexandre? Ah, sim. Olha, eu vou trabalhar com os dados a partir do momento assim, né, do acesso que eu tenho nesse instante, né? O que eu posso dizer, Joel, a respeito desse assunto é que pelo menos 2 itens eles concorrem para a situação atual. Um item é aquilo que o Putin ele chama a maior tragédia geopolítica do século XX, que foi o desmanchar da antiga União Soviética. Na opinião dele, o sumiço da União Soviética praticamente jogou o sistema internacional na mão dos Estados Unidos, né? Isso criou na cabeça da elite política russa, da qual o Putin é a expressão mais bem acabada, que aquela situação ela devia ser revertida de algum modo. Ou seja, a Rússia ela tem que voltar a ser grande, não mais como União Soviética, mas como a Rússia, a grande potência histórica, que de alguma forma remete ao Império Russo e até à própria União Soviética. Esse é um ponto que eu acredito ser válido no debate, não é? Ou seja, como que isso pesa na cabeça da elite política de ter o fato de ter perdido prestígio político desde a queda do Muro de Berlim. O outro item que eu acredito que também é válido para o nosso debate é o seguinte: para também a elite política russa, e não só para a elite política russa, mas para um bom tanto de analistas, houve uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de humilhação, vou colocar aqui entre aspas, dos Estados Unidos com relação à Rússia nos anos 90, de tratar a Rússia não como uma potência, embora em crise, embora decadente, mas uma grande potência. Mas a ideia que passa é que a Rússia ela foi tratada como uma espécie de Estado, assim, de um país decadente, normal como qualquer outro. Como o México dos anos 80, como a Argentina a partir da Guerra das Malvinas. Isso também criou trauma na cabeça desse pessoal do Kremlin, né, de achar assim, olha, eles nos trataram como garotos, né? E ainda mais a gente teve aqui na presidência o Boris Yeltsin, que era justamente o presidente que eles gostavam de ter. Bonachão, histriônico, justamente numa posição muito delicada, que, de alguma forma, era uma grande potência. Agora sim, a Rússia é uma grande potência, né, professor? Isso. Então, há inclusive, alguns especialistas falam que todas as sanções que foram anunciadas até agora não vão ser o suficiente para frear a Rússia. Porque a Rússia vem se preparando para um momento como esse, né? A gente está falando de um país que tem 630 bilhões de dólares de reservas internacionais, que tem uma produção interna muito forte, que sabe que a Europa é grande dependente da energia que é gerada pela Rússia, do gás, por exemplo, e que recentemente se
se aproximou da China, que hoje, inclusive, não quis nem classificar o que está acontecendo na Ucrânia como uma invasão. Apenas pediu calma, que os ânimos não se exaltem, enfim. Então, há um respaldo da China também em relação ao que a Rússia está fazendo. Diante disso, qual que é o tamanho da força, caso a gente veja, por exemplo, uma resposta mais firme dos Estados Unidos ou uma possibilidade de um conflito envolvendo outros países? É porque essas sanções, elas podem ser inócuas nesse momento. A curto prazo, sim. Exatamente. Agora, qual que é o tempo que a Rússia consegue lidar com esse tipo de sanção? Também. Né, professor? Assim, embora a Rússia seja uma potência respeitada, enfim, com vários aspectos de poder, também tem que levar em conta um outro ponto que a gente tem que também levar em consideração. As condições da Rússia aguentar uma guerra de longo tempo também não é bom para ela. O que a Rússia quer nesse instante, pelo menos é a visão que eu tenho, é que essa situação ela seja embora bélica, mas de baixa tensão. Ou seja, que os Estados Unidos e a OTAN, se vierem tomar parte nesse assunto, que não extrapole aquilo que a Rússia apresenta no campo de batalha. Porque se essa guerra também prolongar por muito mais tempo, a própria Rússia, apesar das vantagens que tem, também não vai ser bom para ela. Por quê? Porque ela vai ter que drenar um bom tanto de recurso da economia interna para o exercício de guerra. Também não é bom, né? Aí, por exemplo, vem o papel da China. Qual é o papel da China nesse instante? Nesse instante de agora, o papel dela é dar o apoio moral, o apoio à distância, velado, e, se possível, mais para frente, se for possível, ajudar economicamente o Putin, né? Mas isso é uma questão que não é para agora, é uma questão que pode acontecer daqui uma semana, duas, se persistir a situação. Do ponto de vista da escalada de guerra, pelo lado da OTAN e dos Estados Unidos, eu não acredito que eles queiram dobrar a aposta. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente for fazer aqui uma analogia com o jogo de pôquer, toda a posição que o Putin põe na mesa, ele pede para os Estados Unidos dobrarem a aposta. Só que toda vez que os Estados Unidos dobram a aposta, fica para os Estados Unidos e para a OTAN a responsabilidade de dar o próximo passo. Então a impressão que passa é que o Putin sempre está a uma cabeça à frente. A impressão que dá é que ele sempre lega para Estados Unidos e a OTAN a decisão. Assim, olha, a decisão que vocês tomarem aí é o que me vai influenciar aqui. Tá, então vocês prestem atenção. Até onde o senhor acha que o Putin pode ir? Porque não dá para você comparar, por exemplo, o poder da OTAN com a Rússia, o poder bélico dos Estados Unidos, teoricamente, com a Rússia. Mas a Rússia ela pode lançar mão de algumas coisas terríveis, armas como, nucleares. por exemplo, arma nuclear. Exatamente. E, historicamente falando, a União Soviética ela tinha uma tecnologia nuclear apurada e essa tecnologia, claro, se dissipou, mas ficou muito mais presente na Rússia e um pouco na Ucrânia. Você acha que se o jogo for endurecendo aos poucos, nesse ataque contra ataque, dependendo da reação da OTAN e dependendo da reação dos Estados Unidos, que o Putin pode lançar mão de algo muito mais grave do que estamos vendo hoje? Olha, se o grave for bomba atômica, em hipótese, né? Estão pensando aqui em hipótese. Hipótese eu acho muito difícil. Por quê? Porque se ele lança esse artifício, essa última cartada, ele vai permitir que o outro lado também faça igual, né? Ou seja, seria aquilo então que se falava nos anos 70, a destruição mútua, não é? E aí o objetivo político, ele cai por terra. Não é? Por quê? Porque o que o Putin faz nesse instante é levando em conta a concretização da política que ele tem para que ela seja feita. Ou seja, e a realização dessa política que ele acredita que seja feita leva em consideração também uma válvula de escape. Também leva em conta uma porta para você sair, não é?
Então, assim, você levar em conta, em hipótese, a jogada extrema, me parece que não é o que ele quer. Porque ele perde, inclusive, a possibilidade de continuar esse próprio jogo. O que ele quer, entre outras coisas, não é? O que ele quer é restabelecer a Rússia como grande potência, como uma potência que seja encarada como uma igual perante os Estados Unidos e a OTAN. Né? E para isso ele precisa desses territórios? E para isso ele precisa desses territórios? Então, qual é a moeda que ele usa? Transformar a Ucrânia num satélite. Transformar a Ucrânia num satélite. Por que a Ucrânia? Porque ele acredita, isso pode ser discutível, tudo bem, né? Seria para um próximo encontro. É que ele acredita que a Ucrânia é aquilo que o pessoal chama do estrangeiro próximo. Ou seja, não é o estrangeiro de fato, como é o alemão, como é o britânico. É alguém que cresceu junto com a Rússia, que, de uma certa forma, tem uma irmandade, uma aproximação cultural, histórica com a Rússia, que se for, de uma certa forma, assediado pela OTAN, é considerado uma grande derrota para o governo Putin. Ou seja, guardadas as devidas proporções, né, embora o Brasil não tenha algo que se aproxime disso, mas vamos só supor, tá? Só para a gente poder alimentar o nosso debate. Vamos supor que o Brasil conseguisse segurar o Uruguai, e que o Uruguai fosse o nosso estrangeiro próximo, e que a Argentina ou qualquer outra potência entrasse no Uruguai para fazer do Uruguai um país aliado dele. Seria o movimento, o sentimento que o Brasil iria passar, ou seja, ceder o Uruguai para uma outra potência seria um estrago para o prestígio do Brasil. Então, estou falando um exemplo que não cabe bem, mas só para a gente poder alimentar o debate. No caso da Rússia, no Putin, o que ele pensa? A Ucrânia não é um outro país. A Ucrânia, de uma certa forma, é a continuação da alma russa. E passar ela para o Ocidente, ou alguma coisa que seja perto disso, vai simbolizar para o governo Putin uma fraqueza. E tudo que o Putin não pode passar nesse instante é a imagem de fraco para o setor interno da política russa. Porque por mais que ele seja forte, seja durão, ou essa coisa toda, ele não pode desprezar a opinião pública russa. Tá. Certo. Com toda certeza. Só mais uma coisa, professor, claro, eu acho que é interessante. Em 2008, houve uma invasão parecida como essa em cima da Geórgia. Sim. Né? As intenções eram parecidíssimas, como Isso. esta agora com a Ucrânia. E lá nós tivemos um conflito rápido, né? Um conflito de 4 ou 5 dias, se não me engano. O senhor acha que há a possibilidade também desse conflito não se estender muito? Depende do humor de quem vai se opor a isso. Se for depender da Ucrânia, você é um pouco claro aqui, enfim, embora eu possa estar errado. Se depender da Ucrânia, essa situação vai acabar rápido. Porque a Ucrânia, ela leva em conta assim, um custo-benefício disso. Ela não tem condições de aguentar essa briga por longo tempo, e ela vai achar assim, olha, tudo bem, é isso que você quer? Então a gente pega esse governo que está aí, o do Zelensky, e troca por um outro que seja aliado russo, assim como havia um governo aliado russo antes de 2014. Entendi. E já que termina logo com essa parada. Porque a Ucrânia não pode aguentar por muito tempo. Em 2014... Como é que a Ucrânia pode aguentar por muito tempo? Ela aguenta por mais tempo se a OTAN financiar essa luta. E aí vem aquela questão, será que os líderes da Europa nesse instante querem isso? Sabendo que eles têm que dar satisfação para os seus eleitores. É o caso do Macron na França, do Boris Johnson na Grã-Bretanha. Sim. Uma questão. Entendi. Então pode parar nesse limite aí. Pode, limite... depende do humor de que esteja do outro lado. Exatamente. O restante do mundo interferindo com sanções apenas.
com essas Isso, sanções porque que foram essa é a situação. Por aplicadas. que deixaram a Geórgia Na chapada. na chuva? Porque, assim, eu vou usar aquela expressão histórica. Será que vale a missa? Não é como se dizia de Paris? Paris vale a missa, ou seja, vale o meu sacrifício? Quem é Geórgia no campo das coisas, né? Então aquilo foi resolvido em 12 dias. Certo. Né? Como você disse. Entendi. A Ucrânia é um pouco mais difícil, um país muito maior, com muito mais recursos, e é claro que o Putin vai jogar muito mais carta, ele vai jogar muito mais força nisso, ele vai jogar muito mais o seu próprio prestígio. E vai esperar, numa jogada de pôquer, que o Ocidente leia isso e dobre a aposta. Só que para o Ocidente dobrar a aposta, ele também tem custo. Porque ele também vai ter que dar satisfação. O governo Biden vai ter que explicar para o público americano se vale a pena dobrar a aposta. E aí tem outro problema. Será que o governo Biden também está à altura dessa questão? Entendido. Com certeza. Professor Alexandre, quero agradecê-lo, viu, pela participação. Foi importantíssima e o senhor explica de uma forma fácil, clara. Rapaz, Parabéns, eu fico agradecido pelo seu carinho aí. Que isso, parabéns. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço ao senhor. Qualquer coisinha, só dá um toque. Tá, e vamos ficar naquela torcida, né? Para que o melhor aconteça, para que esse conflito acabe o quanto antes. Um grande abraço ao senhor, tá? Obrigada, professor. Até mais. Valeu, um abraço. Um abraço, professor. Joel, além de tudo isso que a gente está acompanhando, começou agora há pouco um incêndio na Avenida Paulista. Está pegando fogo num prédio na altura do 1337, que é um prédio ao lado da Fiesp. Claro, já tem várias equipes dos bombeiros por lá. Quem está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial tem as imagens também do que está acontecendo por lá. A fumaça já é vista de longe da região ali da Paulista. O fogo é no topo do prédio, né? Então, nesse instante, o prédio está sendo evacuado. 7 equipes dos bombeiros estão por lá. Ainda não há relatos de vítimas. Há uma fumaça muito escura, indicando que ainda não houve a contenção das chamas, né? Então, há ainda um trabalho dos bombeiros em andamento e pelo que a gente consegue observar, Joel, esse incêndio é no topo do edifício mesmo, né? Tá vindo bem da parte central do topo do edifício, essa coluna de fumaça bem escura que está ali nesse prédio na Avenida Paulista. Tá bem complicada a situação por lá. A gente está tentando aqui o contato com o Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais esclarecimentos para a gente sobre o que está acontecendo por lá. Mas, por enquanto, o relato de que não tem vítimas. Quem puder, evite a Avenida Paulista na região da Fiesp, principalmente na direção do Paraíso, que está fechada. Foi feito bloqueio por ali. Agora há pouco a gente viu algumas imagens também mostrando que as pessoas estão saindo do prédio, ficando ali na calçada, enquanto os bombeiros vão se aproximando para trabalhar no local e tentar segurar ali esse incêndio antes que ele se espalhe para outras partes do prédio ou até mesmo para prédios vizinhos. Para quem circula bastante ali pela Paulista, na Fiesp, né, que é um prédio que se destaca por si só, tem 2 prédios bem fininhos do lado dela. É o mais alto, é a torre mais alta que está pegando fogo agora. Inclusive, a gente tem aqui uma câmera da região da Doutor Arnaldo, onde fica aqui a torre, né, da Band, e dá para ver dali, já na Doutor Arnaldo, o incêndio, essa fumaça subindo ali por causa do fogo que atinge esse prédio na Avenida Paulista. Agora eu estou pensando no que o professor Alexandre disse para a gente acerca do conflito e que o governo que era o responsável pela Ucrânia até 2014 era pró-Rússia. Logo depois foi destituído e quem assumiu é o atual presidente, que é contrário à Rússia por esses motivos óbvios que vocês vêm sabendo quais são aqui na nossa programação, tanto aqui no rádio quanto lá na TV também. Então há alguns caminhos a serem seguidos. Um deles seria a Ucrânia trocar o governo, ou seja, falar, não, olha, a Rússia venceu, nós vamos trocar o governo, talvez aqui teremos um governo pró-Rússia, que é o que muitos cidadãos ucranianos querem também. Né, por incrível que pareça, porque a Rússia é muito dividida. Mas será que chega a esse ponto, sabe? Será que chega a esse ponto de ter que haver uma troca de governo para o encerramento do conflito, para que o conflito se encerre? Eu não sei, acho que a gente vai começar a processar essa informação que o professor trouxe agora aqui para a gente, essa possibilidade, melhor dizendo, que o professor trouxe aqui para a gente. Quem sabe daqui a alguns dias a gente tem alguma coisa mais concreta em cima disso. Vamos fazer um intervalo? Vamos, daqui a pouquinho a gente volta. 13h37, esse é o Bora Brasil, a gente já volta, por favor, nos esperem.
Rede Bandeirantes de Rádio.